Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. O texto bíblico em que estaremos refletindo, ele vai estar no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo também 1, onde o nosso texto, ele vai nos dizer assim, desta maneira: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Meus irmãos, para iniciar essa nossa reflexão, me foi necessário buscar alguns significados para que seja feita uma melhor explanação do que o texto falou ao meu coração. Dentre tantas riquezas encontradas no texto, nós temos a palavra cativeiro. E no descrever esta palavra, temos no mínimo 3 posições interessantes a serem compartilhadas. A nossa primeira é que qual seria o significado de cativeiro? Cativeiro, meus irmãos, ele significa privação da liberdade. Cativeiro, ele tem o seu significado também como o estado de situação de escravo. Cativeiro, meus irmãos, ele significa servidão. Meus irmãos, dentre destas explicações do significado de cativeiro, eu quero te convidar a refletirmos juntos, fazendo o seguinte questionamento: o que nos tem privado, o que nos tem tirado a nossa liberdade e nos colocado na condição de cativos? As drogas, os vícios, as ideologias nesse mundo, uma enfermidade ou a sua vida financeira? A nossa Bíblia, ela vai nos dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 1, desta maneira: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cristo, meus irmãos, Cristo já te libertou. Cristo, minha irmã, ele já te libertou. Sejam livres e libertos de todos os cativeiros, em nome de Jesus. A segunda aplicação que podemos fazer para cativeiro é que o cativeiro, ele é uma ausência de paz e de completa privação. Meus irmãos, após a crucificação de Jesus, os discípulos, eles fugiram e estavam todos, ainda que livres, o medo deles era tão grande, o pavor era tão intenso do que os que poderiam fazer, que eles estavam trancados e aprisionados por eles mesmos. E de repente, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19, diz assim o texto: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Não adianta que as portas e os ferrolhos estejam fechados e trancados com diversos cadeados. Jesus ele entra onde estão os cativos e os necessitados. Ele é o mais que valente, que prende o valente e liberta os cativos. Meus irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Sejam libertos de todos os espíritos malignos e de todas as opressões e de situação de escravidão, em nome de Jesus. E receba a Shalom, receba a paz que somente em Cristo Jesus podemos alcançar. O terceiro ponto que extraímos da palavra cativeiro, o panorama que nos traz é: onde ficam, onde são, não os nossos cativeiros, mas onde os nossos inimigos, os nossos adversários nos têm mantido cativos. Para o povo de Israel era a Babilônia, mas cada um de nós temos uma Babilônia particular, disfarçada e adornada de paraíso e jardins, mas são verdadeiros terrenos de perdição, de destruição e de completa morte. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, diz assim o texto: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a liberdade de prisão aos presos. Meus irmãos, que todos, mas não apenas mas todos os cativeiros que nos aprisionavam, sejam todos abertos, sejam libertados deles agora,
para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus e a recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E passar a desfrutar não apenas de uma, mas de todas as suas mais ricas bênçãos, que somente em Cristo Jesus podemos receber. Meus amados, vocês já estão libertos das drogas em nome de Jesus. Já está livre da mentira em nome de Jesus. Já está livre da insegurança em nome de Jesus. Já está livre da depressão em nome de Jesus e de toda a opressão maligna em nome de Jesus. Amém? Guarde essa reflexão em seu coração e que o Senhor Jesus liberte de todos os cativeiros, não somente a você, mas também toda a sua família. E aonde você passar, todos queiram conhecer o Jesus que fez grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua parentela, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Eu quero te pedir para não esquecer de inscrever-se no nosso canal, curtam as reflexões e compartilhem. Ative o sininho das notificações. Faça o canal a corrente do bem. Compartilhe essas reflexões a mais pessoas. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.